Neste vídeo nós falaremos do resultado do Itaú, que acaba representando ali cerca de 90% do resultado da Itaúsa, então é muito importante para quem tem as duas ações. E nós vamos ver também o desconto holding da Itaúsa atualizado e o correto, porque eu não concordo muito com o desconto holding que eles colocam lá no site, tá? Então vamos começar aqui vendo o resultado. Então o Itaú ultrapassa a marca histórica de 10 bilhões de resultado, 10 bilhões e 72 milhões de lucro, né? Crescendo aqui 3,1% em relação ao trimestre anterior, em relação no ano, aqui um belo de um salto de 15,2%, onde o produto bancário subiu 3,6% em relação ao trimestre anterior e 7,7% no ano a ano, só que o custo do crédito acabou caindo no ano a ano e em relação ao trimestre passado subiu muito pouco. As despesas com provisões ficaram menores. Então, aquele período de provisões altíssimas parece que vai deixando aos pouquinhos para trás, mesmo que o Brasil esteja batendo recorde de inadimplência. Os bancos estão fazendo um ótimo trabalho, conseguindo superar a média Brasil, vamos assim chamar, né? E eles estão, então, conseguindo reduzir as provisões e está crescendo o Itaú, né? Então, com esse crescimento, com as provisões diminuindo um pouquinho aqui, tem um lucro dando um salto, né? E em relação a este lucro aqui, o que o mercado esperava, foi em linha o que o mercado esperava. Eles falavam nas corretoras, a maioria 10 bilhões, 10 bilhões e 100 milhões, então ficou exatamente ali na média do mercado e vamos entender o que aconteceu dentro do resultado do Itaú então, né? Observando o lucro por ação do Itaú, ele cresceu de 87 centavos para 1,1, enquanto o valor patrimonial por ação, que vai levar a gente a um PVP mais descontado, acabou subindo de 17,27 para 18,77, um belo de um salto. Em consequência disso, o valor de mercado também acabou aumentando de 280 milhões para 315, embora ele tenha caído em relação ao último trimestre, né? Ele caiu mesmo que o resultado tenha aumentado aqui, como a gente pode ver, né? Enquanto o valor de mercado em dólar acabou reduzindo, né, porque o dólar ganhou muito valor aqui perante ao real. Bom, quando vemos o ROI da empresa, um ROI muito forte de 22,4%. E quando a gente observa que as margens com o cliente cresceu 1,7% e 5,4% em relação ao ano passado, e a margem financeira com o mercado cresceu ainda mais, demonstrando que o banco ele é muito preciso aqui nos empréstimos, 31% em relação ao ano passado e 32,4% em relação ao trimestre anterior, fazendo então esse salto aqui, né, de 6,4% em relação ao ano passado na margem total aqui do banco. E quando a gente vê aqui as operações sensíveis a spreads, temos o mix de produto piorando 0,1, porém compensado com folga aqui com o volume crescendo 0,4, os spreads e as margens passivos 0,2 e a América Latina e outros aqui subindo mais 0,2, fazendo esse salto de 2,7 aqui nas operações sensíveis às spreads. E quando a gente olha as provisões do banco, nós temos aqui uma queda em relação ao mesmo período do ano passado, de 9,6 para 9,29, e enquanto o saldo da provisão acaba reduzindo realmente, porque ele provisionou um pouco menos. Porém, ele provisionou mais que no trimestre anterior, deu uma aumentada aqui de 9,1 para 9,29, né? E aí a gente vê então que a carteira em crédito realmente vinha caindo e agora deu uma subidinha. Então, basicamente, é o banco respondendo a isso, fazendo uma provisão um pouquinho maior. Embora a inadimplência vá nos mostrar que essa carteira de atraso não deve piorar, pelo menos. A gente vê que uma inadimplência que vinha caindo e no Brasil até caiu um pouquinho aqui, mas de modo geral no banco manteve estável, não tem uma piora aqui, enquanto o índice de inadimplência de 15 a 90 dias, que deve virar a futura 90 dias aqui, né, uma tendência, temos 2,4 aqui de inadimplência total, indo para 2,3. Não sei se dá para chamar de queda, de modo geral a gente está falando o quê? Né? Índice de inadimplência mantém-se igual e a carteira de crédito, de atraso, deu uma leve aumentada aqui, e aí as provisões estão exatamente como deveriam ser, então tranquilos, levando então a um índice de cobertura estável aqui de 215%, perfeito, então sem nada a se preocupar, enquanto a carteira de crédito ele mantém aqui o guidance para todas as frentes, então ele vai continuar acreditando que vai crescer de 6,5 a 9,5 a carteira de crédito, a margem financeira de 4,5 a 7,5, enquanto a margem a mercado vai ficar de 3 bi a 5 bi, e o custo de crédito vai ficar de 33 bi e meio até 36,9. E para te iluminar, este custo de crédito, que aliás come uma boa fatia do lucro dos bancos, é muita coisa, né, pessoal? Uma tristeza isso, mas olha só,
8,7 foi no primeiro trimestre, 8,2 foi no segundo trimestre, um total de 17,6 no momento. E se ele manter essa média para o segundo semestre, nós chegaríamos a 35,2, ou seja, dentro do guide. Se ela manter essa média, se ele conseguir diminuir, ele consegue ficar, de repente, mais próximo do fundo da média, de repente até abaixo. Mas depende um pouco da situação Brasil, não somente aqui do Itaú. Mas ele realmente, em todas as frentes aqui, ele deve ficar, realmente cumprir o guidance com tranquilidade. Em relação aqui a serviços seguros, ele coloca junto os seguros aqui, que não é tão grande, né, como no Bradesco, longe disso, é uma fatia complementar aqui, e junto com a parte de serviços, ele conseguiu aqui crescer 10,4% em relação ao mesmo período do ano passado e em relação ao trimestre anterior, 5%. E ele fala que os principais pontos foram maiores volumes de assessoria econômica, financeira e corretagem, elevação de saldo em administração de fundos, aumento de fatura com crédito, aí, as emissões de cartões, né? E o crescimento no resultado de seguros devido aos aumentos nos prêmios ganhos. Então ele consegue um bom resultado aqui também. E só para a gente dar uma olhadinha aqui na carteira do Itaú, como é que ela tá, olha só, ficou basicamente estável, né? Aqui a parte de pessoa física, aqui a parte de jurídica, né? Tivemos aqui uma diminuiçãozinha no consignado, mas de modo geral aumenta um pouquinho diminui um pouquinho o outro, tranquilo. Aumentou grandes empresas, que eu gosto, né? Nós estamos falando de proporção, né? Grandes empresas é onde tem menos inadimplência, são o melhor setor, que é a maior carteira do Itaú, 408 bilhões e meio, né? A seguido aqui, o segundo maior é micro e pequenas empresas, terceiro, cartão de crédito, quarto, crédito imobiliário, e aí o quinto aqui, ó, é o consignado, aí depois vem o pessoal. Então, realmente, não mudou muito aqui a carteira do Banco Itaú. Então deu para entender ali que o resultado do Itaú foi muito bom, embora o mercado já esperasse um resultado bom assim, o fato é que ele foi bom e é isso, né? E quando a gente olha o desconto hold aqui do Itaú, eu não concordo com a forma como a Itaúsa calcula isso, tá? Ela põe aqui 21,8 sobre o desconto holding das participações mais líquidas das empresas aqui. Então, por exemplo, ele vai pegar o Itub 4. Não é bem assim, eu prefiro pegar o valor de mercado da empresa, que aí não importa se é 3, se é 4, tira um pouco essas diferenças, porque nesse momento o Itub 3 está descontado. Então pega o valor da empresa como um todo, que vai ser muito mais justo, né? Então esse desconto holding no momento de 21,8, na minha visão, não reflete a realidade. Então vamos ver o desconto holding atualizado, inclusive nas cotações. Então olha só, pegando o valor atualizado de mercado de cada uma dessas empresas, exceção a Haja Saneamento, a NTS e a Copa, que não estão na bolsa, então eu peguei o último valor que eu tinha disponível, o resto eu peguei atualizado. O desconto holding nesse momento, o valor de mercado da Itaúsa é de 19,1%. Tem uma inconsistência aqui, provavelmente alguma cotação incorreta, que eu peguei nos sites mesmo ali, o valor de mercado da Itaúsa, tá? Não quis calcular na mão, por causa de 0,1%, eu não vou perder tempo com isso. Mas, quando a gente fala da Itaúsa 4 e a Itaúsa 3, que aí realmente eu fiz as contas e deu o desconto de 19,2% na Itaúsa 4 e 19,3% na Itaúsa 3, que na minha opinião é um belo de um desconto. Sempre que tiver acima de 15%, isso sendo bem exigente, inclusive, eu acho, 15%. Acima disso é um desconto bônus mesmo de verdade, porque a Itaúsa ela tem os custos da hold, ela tem a eficiência tributária, você tem que cobrar algum desconto ali para fazer sentido, e 15% já está mais do que bom. Nós estamos no momento em 19,2%. Então, investir na Itaúsa faz bastante sentido se você gostar das empresas que tem dentro. Óbvio, né? Você está levando 90% de Itaú, porém você está levando a Haja Saneamento, empresa de saneamento que é espetacular, a Dexco, a Alpargatas, a CCR, né, que é uma boa empresa também, a NTS, que é excelente, a Copa Energia, que também é excelente, e aliás, a própria Dexco também é uma empresa bacana, embora muito ali volátil, né? A única que eu não gosto é a Alpa 4 mesmo, o resto são ótimas empresas e você gosta delas, faz todo sentido investir via Itaúsa nesse momento pelo desconto holding. E eu vim aqui no EGF para ver um pouco os aluguéis de ações, como é que tá, e o pessoal aqui em relação à quantidade de aluguéis de cinza tá bastante em dúvida aqui em relação a Itaúsa, né? Tá até que meio que numa meiota, né? Não estão apostando nem muito contra, nem muito a favor, muito pelo contrário. Enquanto aqui a gente vai ver o Itaú, na verdade o Itaú até aumentou um pouco aqui as apostas, mas dizia que está mais próximo do meio, mas realmente está uma quantidade um pouquinho elevada, mas nada de outro mundo, né? O que estava abaixo era aqui em maio, junho, realmente o pessoal deixou de alugar as empresas.
O aluguel da Itaúsa e do Itaú são bem baixos também, né? Então é muito fácil o cara querer especular e não paga quase nada aí de ficar com as ações alugadas, né? Aliás, nesse período do resultado, o pessoal do AGF costuma comentar os resultados das principais empresas de dividendos. Se você quiser assinar o AGF com 1 mês grátis na assinatura anual, link na descrição do vídeo, nos comentários fixados. E deixa nos comentários o que você achou do resultado do Itaú e se você tem Itaúsa ou Itaú. Eu acabo tendo Itaúsa, eu vendi bastante puts recentemente, com essa alta aí eu talvez não vá ser exercido e talvez use esses prêmios para comprar Itaúsa, né? Porque já faz um tempo que eu não compro, é uma ótima empresa, o Itaú, Itaúsa, né? É o banco líder realmente que mostra a que veio. Um abraço e até o próximo. Valeu!